Segundo vídeo. Se você não cresceu anexo ao físico que você usa ou usou muito para adquirir um corpo sarado nas academias, se você cuidou muito do que você comeu, bebeu, dormiu, se você não cresceu na graça e conhecimento, e eu não estou falando aqui de faculdade, não. Eu estou falando, se você não tem nenhum prazer de viver, se tudo que você fez, juntou, mas não existe gratidão a respeito daqueles que te cercam, se você não cresceu na graça e no conhecimento de todas as demais estruturas, o resultado de sua vida é um desastre. Olha, Salomão escreve dizendo o seguinte, e Salomão, o terceiro rei de Israel, primeiro foi Saul, segundo Davi, terceiro Salomão. Salomão escreve, como eu disse para vocês, considerado o homem mais sábio do mundo. Abre aspas, lembrem-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diga, não tenho neles contentamentos. Quando nós não crescemos na graça e no conhecimento, porque imagine se Jesus não tivesse graça e conhecimento, como seria a cruz? Tudo terminaria ali, não haveria a ressurreição. O que eu estou te dizendo é que quando nós trabalhamos, cuidamos de nosso corpo físico, que, segundo a Bíblia, é suportável até os 70, porque depois de ser fado em canseira. Mas se eu tenho a graça e o conhecimento, ainda velhos eu vou dar frutos, voarei como águia e não me cansarei. Você será uma árvore plantada, que dará fruto na estação própria. Então a idade aí não é problema. O problema é que você cresceu, desenvolveu, envelheceu sem graça e sem conhecimento. Aí você diz, não tenho contentamento. Não há alegria na velhice. Não há porquê eu continuar a minha vida. É minha juventude, meu irmão. E fase adulta. Que tiramos do alicerce de nossa infância, pré-adolescência e adolescência, as grandes lições do nosso desenvolvimento na graça e conhecimento. Por exemplo, como José, Daniel,
Samuel, Jesus. Quando eu falo disto, eu estou falando de maternidade, paternidade. Ensina o seu filho no caminho que deve andar. Ensinar o quê? O significado da graça e do conhecimento. Porque nós nos preparamos na juventude, estudando, trabalhando, enfrentando faculdade, para quando tivermos velhos, idosos, tenhamos condição de usufruir aquilo que nós construímos nessas idades. Mas isso é estrutura física, social, econômica. Se eu não fizer um trabalho, se não trabalharem comigo, meus pais, as religiões, os escritores, os atores de novelas, filmes, se não houver um crescimento na faculdade do mestre, na faculdade dos profetas, na faculdade apostólica, se nós não tivermos além da letra que nos castra, que nos algema e que nos mata, se não houver uma liberdade na graça e no conhecimento, a cabeça não funciona. Nós perdemos o ritmo da vida. Nós perdemos a substância da vida. Porque foi tragada a nossa oportunidade de nos tornarmos idosos, sábios e cheios de graça. Mas para que eu quero graça e sabedoria na velhice? É simples. Para entender como recuperar um fígado, como aprender na graça e no conhecimento recuperar rins, como recuperar batidas cardíacas, como manter perfeito os 5 sentidos. O tempo passou. Você conseguiu tudo o que você quis. Ganhou o mundo inteiro. Mas perdeu a sua alma, perdeu a sua psique. Fraldão, cuidadores, casos precisam de asilos, de tratamentos médicos, casa de repouso. E você não tem nem conhecimento, graça de entender que aquele nódulo que apareceu não é vontade de Deus e nem é coisa de velho. Mas é falta de conhecimento, é falta de graça. Eu esqueço, eu estou muito esquecido, eu estou muito esquecida, eu
perdi a minha identidade. Não. Você perdeu a grande oportunidade de crescer na graça, de crescer no conhecimento. Só cresceu estruturalmente falando. Agora você está procurando botox, você está procurando fazer lipo, você está procurando se remoçar, né? Você está correndo, você faz pilates, você faz isso, você faz aquilo, mas a idade ela é inexorável, o tempo passa. Mas se você tiver graça e conhecimento, a velhice não te derruba. Você se manterá, voará como águias, dará frutos, você não se cansará. As pessoas te procurarão exatamente pela graça e conhecimento que existe em você. Mas isso você teve que trabalhar, como diz o texto, ensinado no caminho que deve andar, para quando for adulto não haja desvios. E os desvios são estes. Eu preciso de mudar a minha aparência. A aparência não significa nada. Por mais bela e jovem que você aparenta ser, tá uma série de artistas aí mostrando isto. A morte é inexorável. E a morte tem que te encontrar com graça e conhecimento. Vivo. Você tem que encará-la e dizer: morte, cadê a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Que vitória que eu posso ter? A minha graça e o conhecimento. Não é de letra, não é de faculdade. Terminando, citando novamente Lucas 2:40. Jesus crescia em graça, estatura e conhecimento. Um abraço.